Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre intercâmbio e para isso nós convidamos o Antônio Bacelar, diretor da Viamundo e coordenador regional da Belta. Antônio, é um prazer te receber no nosso programa pela primeira vez, tudo bom? Prazer estar aqui, tudo bem, Cíntia? Um grande prazer estar aqui com vocês. E a gente começa perguntando o que é intercâmbio? Intercâmbio cultural é um conceito muito amplo, né? Mas simplificando isso, é a troca de estudantes e profissionais entre países, né? Jovens daqui de São Luís que vão fazer um intercâmbio de ensino médio no Canadá, ou Estados Unidos, que é o famoso high school, ou pessoas daqui de escolas que vão fazer programas de férias na África do Sul, para Malta, ou então estudantes com programas pelo Sem Fronteiras, que saem daqui para fazer faculdade fora do país, fazer até um ano e meio. Então o intercâmbio ele é bem amplo, entre profissionais, intercâmbio entre estudantes, é algo que tem crescido bastante. E qual é a duração, né, o período ideal para se fazer o intercâmbio? E tem uma idade também ideal ou não? Exatamente, muito boa a pergunta, né? Duração ideal, idade ideal, digamos assim, na década de 70 existiria. Hoje em dia não. O intercâmbio, como eu disse, ele é algo muito amplo, né? Então nós temos desde de crianças, né, programas familiares, que vão pais, mães e filhos, até programas acima de 50 anos de idade. Hoje em dia, como as pessoas têm tido uma vida mais saudável, você observa que as pessoas que já criaram seus filhos querem passar um tempo fora do país, né, estudando. Os filhos já estão grandes, se viram, então vão para fora do país com 55 anos de idade. Então não há, de fato, uma idade ideal, nem um tempo ideal. Tem pessoas que podem passar um mês fora porque trabalham aqui. Tem pessoas que vão fazer aquele período sabático, né? Então vão ficar um ano fora do país, né? Pedem licença aqui durante um ano e vão lá para se aprimorar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante. Então não tem período ideal, não tem idade ideal. Existe período ideal de acordo com a necessidade e realidade de cada pessoa. Por que fazer um intercâmbio cultural? Por que fazer um intercâmbio cultural? Hoje em dia, eu acho que a gente vive um mundo muito globalizado, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente havia aquela necessidade de ir para centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Para haver um aprimoramento acadêmico. Hoje em dia, como o mundo se tornou menor, o mundo se tornou mais pequeno, a gente observa que as economias e países estão mais integrados. Então a gente precisa conhecer o mundo do lado de lá, às vezes até para sobreviver aqui dentro, né? Para a gente ter oportunidades, às vezes, de negócio dentro do próprio país, você tem que conhecer realidades de outros países e outros povos. Hoje em dia eles também estão aqui dentro, assim como a gente está lá. Então... E como o mercado vê esse profissional que passou por essa experiência, na tua opinião? Outro ponto também que eu tenho observado, né? Muitos pais fazem um certo esforço, né? Eles vão buscar eles enviam os filhos para fazer intercâmbio cultural, por quê? Ele não só aprende a falar um outro idioma, espanhol, ou alemão, ou inglês, qualquer que seja, francês, né? Mas eles adquirem habilidades de autonomia, independência, pensar de maneira mais rápida, lidar com desafios, porque você está em casa, você está no Brasil, está em São Luís, a gente está mais confortável. Verdade. Queira ou não queira, é a nossa zona de conforto. Quando você sai para um outro lugar, como turista, você também está confortável. Mas quando você vai vivenciar uma outra cultura e ser acolhida dentro de uma família que não fala o teu idioma, que não pensa como você, que tem outros hábitos, isso aí vai te testar em todos os teus sentidos. Então esse teste, quando a gente passa por ele, traz o amadurecimento. A gente se torna mais autônomo, a gente se torna mais independente, as coisas aqui dentro do país da gente se tornam mais fáceis. A gente vê que o Brasil não é tão difícil quanto a gente ouve ou quanto a gente imagina. Os desafios existem em todos os lugares. Eu acho que o intercâmbio dá essa habilidade pra gente. Pra mim, particularmente quando eu fiz o intercâmbio, eu voltei pra cá, muita coisa assim. Eu lembro que eu usava óculos, eu tinha 10 graus de miopia, eu mal conseguia falar em público, então fui pra Dinamarca, fui pra Inglaterra, fui conviver com os vikings, digamos assim, lá da Escandinávia. Cheguei aqui em São Luís, falante, né? E dava palestra em escola, em faculdade, me senti mais solto. E assim, com uma gana enorme para trabalhar e conquistar as minhas próprias coisas. É isso que o pai quer de um filho que faz intercâmbio cultural. E como funciona o intercâmbio cultural? Bom, existem vários tipos, né? Existem vários programas, desde aqueles que você vai, passa 4 semanas, são aqueles programas de férias, que vão professores de escola, acompanham os jovens, aí eles fazem turismo, pegam 20 horas aulas de inglês por semana, até aqueles países que permitem estudo e trabalho, por exemplo, Irlanda.
Muitos universitários brasileiros procuram a Irlanda por quê? Porque durante o período que eles estão estudando, eles podem trabalhar. Então isso faz com que eles possam se manter lá financeiramente, independente dos pais. Então existem várias formas. E o que é preciso para se inscrever, né, para participar desse programa? Para fazer, digamos assim, programas normalmente de idiomas ou férias, existem hoje em dia agências do Brasil inteiro, né? São agências associadas à Belta, né? Que é a nossa Associação Nacional de Intercâmbio Cultural. Então o jovem deve procurar uma agência Belta. Através dessa agência existem as pessoas que são preparadas e treinadas para orientá-lo, né? Ou seja, que programa ir, qual a melhor época que ir, quanto tempo você pode ir, pré-requisitos com relação a vistos, passagem aérea, passaporte. Faz uma consultoria, né? Faz uma consultoria completa, porque alguns países como Argentina, Chile, né, você pode ir sem ter um passaporte, se você ficar até 3 meses. Mas alguns outros você tem que tirar o visto, nem que você vai ficar um dia só. Então, para isso, ou seja, você tem que procurar pessoas especializadas que podem te orientar, tanto na parte técnica quanto na parte cultural. Para finalizar, na crise, a gente soube que houve um aumento, né, na procura por esses programas de intercâmbio cultural. A quem você atribui isso? Para nós, agentes da Belta, foi uma grande surpresa, né? Esse semestre, de fato, houve um certo boom. Aqui em São Luís, a gente vê muitas pessoas procurando. Eu creio que a crise faz com que as pessoas busquem alternativas, né? Então, ou seja, as pessoas busquem se especializar mais. O intercâmbio não deixa de ser uma especialização. E eu acho que a própria incerteza política do país faz com que as pessoas busquem alternativas também fora do país. Eu acho que são 2 motivos. Se especializar para crescer aqui dentro, para sobreviver aqui dentro, né? E alternativas fora do país também. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer. Obrigado a vocês. E a gente se encontra na próxima segunda. Eu espero você.